Mais um filme de super-herói da DC. Mas e aí, será que é bom? E aí, granudos? Eu sou o Wallace e hoje nós vamos falar sobre o filme Aquaman. Mas antes de falar sobre o filme, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de clicar no sininho para não perder nenhuma notificação quando sair um vídeo novo, beleza? E antes de falar também sobre o filme, eu queria fazer um pequeno disclaimer, falar que esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo com a câmera e o microfone novo, e eu estou com o ventilador ligado aqui no fundo porque está fazendo muito calor, e eu espero que esse microfone aí não deixe o ruído do ventilador atrapalhar tanto, beleza? Então vamos torcer aí. Se você não viu o filme ainda no cinema, não se preocupe que nessa primeira parte aí eu não vou dar nenhum spoiler. Quando eu começar a falar da trama do filme, eu vou avisar, beleza? Então pode assistir tranquilo essa primeira parte aí. Bom, mais um filme solo de super-herói da DC. E eu acho que assim como o filme da Mulher Maravilha, a DC acertou bastante nesse filme. Ficou muito legal, muito divertido. Esse novo tom que eles estão trazendo aí para os filmes, um tom mais leve, que abandona um pouco toda essa carga pesada aí, principalmente do Batman vs Superman. O Liga da Justiça tentou também um pouco se livrar um pouco dessa carga pesada, foi um filme um pouco mais leve, né? E isso se acentuou mais com o filme da Mulher Maravilha e agora com o filme do Aquaman. O filme da Mulher Maravilha, como eu disse no vídeo lá, eu não gostei tanto do vilão principal, achei que não ficou muito legal as motivações dele e tal, a luta final não ficou muito legal. Diferente desse filme do Aquaman, que eu acho que funcionou bem, eu acho que ficou bem bacana os dois vilões que eles apresentaram, que é o Arraia Negra e o irmão do Aquaman. Isso não é spoiler, tá, gente? Aparece no trailer e tal. Eu acho que ficou bem interessante, assim. Eu não tenho muito conhecimento sobre o Aquaman nos quadrinhos, mas eu acho que ficou bacana, pelo menos visualmente, assim, ficou bem parecido, tanto o visual do Arraia Negra, quanto o visual do Aquaman, assim, com a roupa um pouco mais parecida com a clássica, né? Eu acho que ficou sensacional também. Então assim, cara, no geral é um filme muito divertido, com cenas de ação muito boas, que tem uma história assim simples, porém que funciona bem, cara. Então, se você tá em dúvida aí, vou no cinema assistir, não vou tal, cara, pode ir sem medo que vale a pena sim, é um filme bem divertido, beleza? Vamos aí falar um pouco de spoilers, que eu vou entrar em alguns detalhes da trama, beleza? Então se você não assistiu ainda, vai lá, assiste e depois você volta aqui, beleza? Bom, vamos lá. Cara, eu acho que o filme funcionou bastante por ele não ficar muito tempo focado na origem do Aquaman. Então só naquele início ali você vê como os pais dele se conheceram, você vê o Aquaman nascendo e ele criança, né, descobrindo os poderes dele e tal. A cena um pouco clichê, né, das crianças bully, né, da escola, tirando o sarro dele e tal. Mas eu acho que funcionou ali no filme e depois já corta pra ele adulto, já com plena consciência dos poderes dele. E eu acho que assim, apesar dele cortar bastante nessa questão da origem, que é uma das coisas que mais arrasta assim, os filmes de super-herói, normalmente eles perdem bastante tempo contando a origem do super-herói e não sobra muito tempo para contar o resto da história, né? Esse filme, ele corta bastante na questão da origem, mas mesmo assim, eu acho que algumas coisas ficaram bem corridas. Por ele ter dois vilões principais, por assim dizer, essa rivalidade dele com o Arraia Negra ficou meio corrido. Você vê que o Aquaman ele vai parar um assalto num submarino, e aí é um grupo de piratas, né, liderado aí pelo pai do Arraia Negra e ele e tal. E aí o submarino tá afundando e tal, o Aquaman deixa o pai dele morrer lá e ele fica puto com o Aquaman. Enfim, cara, assim, a origem ok da rivalidade entre os dois, eu acho que deu pra passar a mensagem no filme, inclusive igualzinho nos 952, também é da mesma forma aí que surge essa rivalidade entre eles, mas pra mim eu acho que ficou um pouco corrido, sabe? A gente não teve tempo suficiente pra ver essa relação do Arraia Negra com o pai dele, não deu pra sentir aquele impacto muito grande assim quando ele morre, sabe? Funcionou, o filme passou a mensagem dele, mas eu acho que não foi uma mensagem com tanto impacto quanto eles gostariam. E o outro vilão do filme é o irmão do Aquaman, que a minha maior referência da rivalidade entre esses dois é o desenho da Liga da Justiça, onde tem um episódio lá que o irmão do Aquaman toma o reino de Atlântida e ele prende o Aquaman e o filho dele, que ainda é bebê, numa pedra, né, por uma corrente, e o Aquaman não consegue se soltar dessa corrente e a pedra tá caindo na magma, assim, e ele precisa cortar a própria mão para conseguir salvar o filho dele e se salvar.
Então isso é uma memória que tá bem gravada assim na minha mente, apesar de eu ter visto o episódio há muitos anos atrás. Porque, cara, foi uma coisa muito bacana, toda a história era muito legal e foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto uma mutilação num desenho da Liga da Justiça, velho. Então eu acho que ficou bem, muito foda, assim, o Aquaman com o arpão, assim, no lugar da mão e tal. Essa é a maior referência que eu tenho nessa rivalidade aí entre os dois irmãos. Então no filme eu acho que ficou legal, não sei se esse mesmo arco aí que eu falei do desenho da Liga da Justiça seria esse mesmo aí que tá do filme, porque não tem o filho do Aquaman envolvido e tudo mais, então pode ser que esse arco ainda seja usado no futuro, né? Afinal o irmão dele não morreu lá no final, foi simplesmente preso, mas fica no ar aí. No geral, eu acho que os dois vilões assim funcionaram bem. A relação entre o Aquaman e a Mera, pra mim, não ficou muito legal. Porque eu acho que foi muito corrido. A mesma coisa da apresentação lá do Arraia Negra. Eu acho que não deu tempo pra você sentir aí essa atração que os dois têm, tá, um pelo outro. Foi bem corrido as cenas onde os dois estão juntos. Então eu não comprei muito a ideia, a Valéria também não. Mas, como eu disse, eu acho que funcionou para a história que o filme queria contar. E do jeito que eu tô falando, parece que eu não gostei do filme, né? Mas só que teve várias coisas que eu achei legal. Por exemplo, as cenas de ação eu acho que ficaram muito boas. Principalmente aquela primeira cena de luta lá, que é a Atlanna contra os soldados, assim, de Atlantis e tal. Eu acho que ficou sensacional essa cena, o jogo de câmeras e tal. As roupas dos soldados também são bem interessantes, com aquelas armas laser. Eu acho que a estética do filme ficou bem, bem legal mesmo. E eu acho que a coreografia das lutas também ficou muito legal. Toda a cena de ação lá onde a Mera e o Aquaman estão naquela cidade na Itália, ficou muito legal. A luta com a Raia Negra ficou muito bacana. Aquele finalzinho lá que tem uma guerra ali com outro reino, também eu acho que ficou muito bom. Me passou uma sensação meio Senhor dos Anéis, sabe? De dois exércitos gigantes assim se degladiando. Apesar de ser um CGzão da porra ali, né? Mas eu acho que ficou bacana. Até porque os efeitos especiais do filme foram meio que 8 ou 80 pra mim. Às vezes eles eram bem toscos e às vezes eles eram sensacionais. Dois exemplos assim. Um exemplo da tosqueira, né, foi bem no início do filme, quando a mãe do Aquaman tá se despedindo do Aquaman e do pai dele. Ela vai pular assim na água e você vê que é um bonecão de CG total assim pulando na água. Isso eu achei meio tosco. Agora, uma cena que eu achei foda, ficou muito linda assim no filme, quando a Mera e o Aquaman eles estão num barco assim no meio de uma tempestade, e eles estão indo para aquele reino do fundo do fosso lá e tal, e eles pulam do barco com o sinalizador na mão e tem várias criaturas subindo assim da água. E cara, a cena é sensacional assim, cara. Eu achei que, puta, aquela cena foi a melhor cena do filme, na minha opinião assim, visualmente falando. A cena também que o Aquaman consegue pegar a roupa clássica aí, pega o tridente lá, né, do Rei Atlan, também ficou muito boa mesmo. Então assim, cara, acho que no geral os efeitos especiais do filme foram muito bons. Bom, e pra fechar aí falando do filme, eu vou falar duas curiosidades assim, que eu notei aí enquanto eu tava assistindo. Quando o Zack Snyder, ele falou sobre... Ele mostrou a primeira imagem do Aquaman, ele colocou com a legenda lá, escrito Unite the Seven, que é Una os Sete, né? E muita gente na época tava achando que ele tava se referindo à Liga da Justiça, né? Porque ele tava apresentando os personagens que iam fazer parte do filme e tal. Mas assistindo agora o filme do Aquaman, provavelmente ele tava se referindo aos Sete Reinos de Atlântida, né? Porque você vê que toda a história se baseia nisso, né? Você reunir os reinos para poder declarar guerra e tal. Tem aquela cena onde você vê as estátuas dos Sete Reis assim com os tridentes juntos. Então eu acho que na verdade ele estava se referindo a esse aí quando ele revelou o pôster do Aquaman. E outra coisa que eu achei curiosa também no filme da Liga da Justiça, o Aquaman e a Mera só conseguem conversar quando a Mera abre uma bolha de ar assim para eles conseguirem entrar nela e conversar, né? E isso, ok, funcionou no filme da Liga da Justiça, mas se você parar pra pensar é meio estranho, né? Porque, porra, no filme do Aquaman, que se passa praticamente só na água, os caras vão ter que ficar abrindo bolha de ar pra conversar toda hora, isso é meio estranho. E o James Wan, que é o diretor desse filme aí do Aquaman, ele abandona essa ideia completamente. Ele falou, não, os caras conseguem conversar na água mesmo e não tem problema nenhum. Então, mais uma pequena discrepância aí do universo da DC nos cinemas. Bom, então pra fechar aí, falando do universo da DC nos cinemas, eu acho que essa nova visão aí dos filmes, de um olhar mais leve, mais divertido, mais sessão da tarde, por assim dizer, tá? Não é pejorativo isso, é mais pra falar que os filmes estão abandonando essa carga de tudo tem que ser pesado, tudo tem que ser dramático. Eu acho que isso tá funcionando pros filmes da DC, me deixou mais empolgado para assistir o Shazam,
que muita gente aí tá cética sobre o filme, se vai ser legal ou não, mas depois de ter visto esse filme aí do Aquaman, eu acho que vai ser bem bacana e eu tô ansioso aí pra ver os próximos filmes da DC. Bom, mas eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo, então eu quero saber de vocês aí agora, o que vocês acharam. Então deixa aí nos comentários o que você achou do filme, se você gostou, não gostou, mas coloca aí com argumentos, tá? Coloca aí, não gostei do filme porque essa parte ficou ruim e tal, porque a ideia é promover um debate, começar uma discussão, pra gente poder bater um papo aí, beleza? Então, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!